Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Te louvamos por esse dia que é um presente que o Senhor nos dá. Abençoa este dia. Abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Ezequiel, capítulo 20, versículos 30 a 32, que diz assim: Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: será que vocês não estão se contaminando, a exemplo dos pais de vocês, e se prostituindo com as suas abominações? Portanto, quando oferecem as suas dádivas e queimam seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá, ou seja, isso de dizer, seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Estimado irmão e irmã, existem 250 doenças transmitidas por alimentos no mundo, especialmente os que contêm bactérias, vírus e parasitas. Uma das mais conhecidas é a tal da salmonela. Precisamos cuidar com o que comemos para não contaminarmos o nosso corpo, podendo ficar doentes e até morrer. Deus, no texto de hoje de Ezequiel, está acusando o seu povo, aquele povo que ele escolheu para ser dele, que cuidou desde que chamou Abraão para fazer dele o pai da grande nação, que amparou, que abençoou, de ter se contaminado com os ídolos pagãos, com os cultos pagãos, com os costumes pagãos. O povo de Deus ficou tão mal, tão pecador, tão longe de Deus, que chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos aos ídolos pagãos dos outros povos. Por isso Deus diz: portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: será que vocês não estão se contaminando, a exemplo dos pais de vocês, e se prostituindo com as suas abominações? Esta é uma atitude recorrente do povo de Deus. Embora conheçam a palavra de Deus, vivem correndo atrás de outros deuses e imitando os erros e pecados do mundo. Veja, por exemplo, quando Cristo veio ao mundo, ele sempre falou e viveu o amor de Deus pelos seres humanos. Mesmo o povo de sua época, não acreditando que ele era o Salvador, eles não poderiam tê-lo perseguido e assassinado na cruz, pois ele nunca fez nada de errado, como disse aquele malfeitor pendurado na cruz em Lucas 23:41. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. E Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo movido unicamente pelo seu amor, teve de sofrer pelos nossos pecados na cruz, morrer e ressuscitar, para nos religar a Deus e nos salvar, como diz 2 Coríntios 5:21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E hoje, será que é diferente? Embora tenhamos a palavra de Deus em nossas mãos e conheçamos o amor de Deus em Cristo e o que é certo a fazer e viver nesta vida, segundo os 10 mandamentos, nós continuamente pecamos, trocamos Deus por qualquer coisa que não vale nada.
Quantas vezes trocamos a leitura da Bíblia, a oração e o culto na igreja, pela pizzaria, pelo passeio e até mesmo pela própria televisão? Enquanto o que fazia o povo de Deus pecar na época do profeta Ezequiel, fazendo os costumes pecaminosos e adoração dos deuses pagãos, o maior perigo para nós cristãos hoje em dia é o abandono da palavra de Deus, da oração, da igreja, e achar que os pecados que a palavra de Deus condena não são mais pecados. O maior perigo para os cristãos hoje é assimilar o pecado como se não fosse pecado. É achar que o que Deus condena da Bíblia não é mais válido e que pode se viver conforme os padrões deste mundo. Há uma perda no mundo de valores, de princípios e de moral cristãos que fundamentaram a vida do ser humano e das famílias até os dias de hoje. Esta perda está causando caos na sociedade. Finalmente, Deus diz que o seu povo, correndo atrás dos deuses pagãos, não conseguiriam aquilo que eles desejavam e buscavam: paz e felicidade na adoração a eles, porque são coisas falsas, são ilusão, são invenção das próprias pessoas. Veja o que Deus diz: o que vocês têm em mente jamais acontecerá, ou seja, isto de dizer, seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Como pode trocar Deus por uma árvore, por uma pedra, por um ídolo? Como pode trocar o amor de Deus, que foi tão grande ao ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós, por outras coisas inventadas pelo próprio ser humano? Estimado irmão e irmã, é tão simples e tão maravilhoso viver na fé em Cristo segundo a palavra de Deus. É tão bom ter na vida a vida direcionada pela palavra de Deus. É tão bom saber que em Cristo nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. É tão bom podermos saber que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, que Ele está presente nos bons e maus momentos da vida e que Ele proverá tudo o que precisamos. É tão bom poder ler a palavra de Deus. É tão bom poder orar a Deus nos bons e maus momentos da vida. Não deixemos, estimados irmãos e irmãs, a Deus, Sua palavra, oração e igreja de lado. Vivamos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a Sua palavra. Coloquemos nossas vidas e a vida de nossas famílias nas mãos de Deus e somente assim teremos felicidade e paz aqui e na eternidade. O Salmo 91, versículos 1 a 4 diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, perdoa os nossos pecados, são tantos, mas por amor de Jesus, perdoa-nos. Envia Teu Espírito Santo para que o nosso coração e a nossa mente sejam transformados e que através da fé e do amor nós possamos viver uma vida consagrada a Ti segundo a Tua santa palavra. Que nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos, a nossa vida toda, seja um hino de louvor a Ti. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.